Bom dia, eu me chamo Matusalem Paulo, eu sou psicólogo da Central de Psicologia e assim como você, eu me encontro confinado aqui na minha casa, em quarentena, seguindo todas as orientações dos profissionais de saúde referente ao combate ao coronavírus. Mas eu não quero falar com você sobre o coronavírus, eu quero falar com você sobre um assunto que está nos trazendo intensa preocupação, que é essa crise de pânico que está sendo instalada na nossa população. O que é o pânico? Pânico é uma crise intensificada de ansiedade com intenso sentimento de medo. Nesse caso, o medo da morte iminente. O que acontece? Quando eu começo a pensar muito sobre um determinado assunto, então o meu cérebro ele começa a processar essas informações e ele emite automaticamente um sinal de alerta para o meu corpo. Ele diz o seguinte: perigo iminente, proteger. Quando nós não conseguimos relaxar e vivemos nessa fase por muito tempo, o meu cérebro começa a se condicionar a pensar naquele assunto e a transmitir exatamente aquele assunto para todo o meu organismo, para o meu corpo, e eu vou repetir no meu corpo aquelas ações de acordo com aquele pensamento. Freud, ele falou uma coisa, ele falou que o pensamento é o ensaio da ação, ou seja, aquilo que eu passo muito tempo pensando, o meu corpo vai começar a produzir aquela ação. E ele fala uma outra coisa, que nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, então as pontas dos meus dedos vão falar. O meu corpo vai começar a falar. Já tem casos, inclusive, aí, de pessoas que estão se alimentando tanto com essas informações negativas do coronavírus, que ela está começando a sentir todos aqueles sintomas no seu corpo. E ela não tem absolutamente nada, mas ela começa a sentir tudo aquilo, né? A crise de pânico é isso, a gente começa a sentir o coração acelerado, nós começamos a sentir o corpo trêmulo, suor, a gente começa a suar frio, a gente começa a sentir falta de ar, a gente começa a tossir, ok? Exatamente por causa dessa crise de pânico. E o que eu quero falar com vocês aqui é exatamente como controlar esse nosso pensamento. Porque a nossa preocupação é como nós iremos chegar no final dessa crise. A nossa preocupação aqui é que cheguemos no final dessa crise com boa saúde mental, com boa saúde psicológica, ok? E como é que nós vamos fazer isso para garantir que cheguemos no final dessa crise com saúde mental, com saúde psicológica? É exatamente utilizando a técnica de ancoragem de pensamento. O que é essa ancoragem de pensamento? É tirar o foco, simplesmente tirar o foco daquele assunto negativo, né, e focar o nosso pensamento em algo bom, em algo positivo, em algo que vai nos trazer esperança. Como é que eu vou fazer isso? Com mentalização dirigida, que é a concentração total numa atividade que vai me construir, ok? Matusa, simplesmente então eu preciso então controlar os meus pensamentos, eu preciso filtrar os pensamentos, eu preciso filtrar as informações com o qual vai alimentar o meu cérebro? É isso mesmo. Não é isso que Freud falou? Freud falou assim, repito, o pensamento é o ensaio da ação. O maior psicólogo, na verdade, que o planeta Terra já ouviu falar, ele se chama Jesus. E esse psicólogo, ele falou lá em Mateus 6, versículo 22 e 23, o seguinte, que a candeia do corpo são os olhos. De forma que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. E ele diz o seguinte, porém, olha a advertência, se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será tenebroso. E o que são os olhos? Os olhos é uma das portas para a minha alma, é uma das portas para o meu pensamento. Por quê? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, eu vou transformar aquilo em pensamentos e ele vai ser alimentado pelo meu cérebro de forma de pensamentos. Então esse psicólogo, assim como Freud diz, né, que o pensamento
é o ensaio da minha ação, esse psicólogo, Jesus, ele falou o seguinte: se eu alimentar o meu cérebro com pensamentos positivos, todo o meu corpo será saudável. Vai ter saúde física, saúde mental e saúde espiritual. E ele ainda adverte: porém, se os seus pensamentos ficarem focados em coisas negativas, todo o seu corpo será trevas, não terá luz, não terá saúde. Então, gente, fica claro aqui, fica claro que se então conseguirmos focar os nossos pensamentos em boas coisas, se focar os nossos pensamentos em atividades que irá nos construir, que irá nos trazer esperança, nós chegaremos no final dessa crise com boa estrutura psicológica, com saúde mental, com saúde psicológica, ok? Aquilo que você precisa fazer, você já sabe. O Ministério da Saúde já difundiu todas as informações necessárias para que você possa então se precaver e precaver a sua família. Então, corra de notícias negativas. Não fique alimentando o seu cérebro com notícias negativas. Por quê? Porque o seu corpo vai começar a agir de acordo com essa estrutura do seu pensamento. Quando nós pensamos muito em coisas negativas, o nosso cérebro começa então a dar uma ordem para o nosso corpo e ele começa então a produzir um hormônio que chama cortisol. Este hormônio ele vai estimular, ele vai intensificar essa sensação de crise de pânico. Quando então eu foco o meu pensamento em boas coisas, em coisas positivas, então o meu cérebro ele vai mandar uma outra ordem para o meu corpo e ele vai começar a produzir a serotonina, a dopamina, que são exatamente hormônios do prazer, que vai me ajudar a relaxar. Como é que você pode relaxar aí nesse momento aí de quarentena? Gente, nós estamos tendo um momento ímpar que muitos de nós não tínhamos antes, que é um tempo para ficar com a nossa família. Então utilize esse tempo de forma positiva. Tenha boas conversas com a sua família, né? Brinque com a sua família. O brasileiro ele é muito criativo, então crie brincadeiras. Eu mesmo, aqui em casa, daqui a pouco, assim que terminar esse vídeo aqui, eu vou subir com os meus filhos. Tem uma parte aqui na minha casa que reservamos para fazer um mini campo de futebol. E nós vamos jogar bola. Depois nós vamos jogar dominó. Leia bons livros. Assista bons filmes. Leia a Bíblia. Porque dessa forma você vai manter o teu cérebro focado em boas coisas e a sua saúde não vai se degradar. Você chegará no final dessa crise com boa saúde mental. Fique em paz, fique com Deus, estamos juntos e nós iremos chegar lá bem, com o nosso corpo saudável, com a nossa mente saudável, com o nosso espírito saudável. Que Deus abençoe a todos. Bom dia.